Aprendam a captar corretamente o ensinamento e considerá-lo pelo que ele é, parte dele que foi escrito para uma época distante. O verdadeiro significado deste tratado sobre os 7 raios começará a surgir como parte do conhecimento geral da humanidade para o final deste século, a menos que uma iminente divulgação evoque mudanças maiores do que agora a hierarquia que observa considera possível. Parte do ensinamento é de utilidade imediata. Outra parte lançará mais luz sobre os problemas da moderna psicologia e vinculará os numerosos aspectos da ciência da alma. O discípulo progride buscando a fonte que alimenta sua alma. Ele descobrirá que a fonte de sua força se encontra no ensinamento e no esforço de ensino grupal. Treinamos os homens para que vivam como almas, e não como crianças que devem ser cuidadas, vigiadas e protegidas, e lhe impostas ordens e regras. Como almas, os homens recebem sua vida do oceano universal, e não de uma cisterna particular. Levando seus pequenos cântaros, encontram seu caminho para o oceano e extraem por si mesmo, com este receptáculo, o que necessitam. Na luz de sua própria intuição e mente iluminada, desenvolvidas e levadas à utilidade pela meditação, têm de extrair para si mesmo este aspecto do ensinamento adequado que pode ajudá-los, interpretando-o à luz do seu próprio progresso e necessidade. Acho que aqui tem um ponto bem importante, né, para a gente. Então, primeiro o tibetano começa falando, né, que começará a surgir esse conhecimento no final do século passado, né, para a humanidade, mas claro que parte desse ensinamento é de utilidade imediata, ou seja, já vai ter uma parcela da população que consegue, ou pelo menos está responsiva a isso. Por isso que é tão importante, então, se o tibetano diz isso, né, a partir de um olhar de um mestre de sabedoria que reconhece auricamente a responsividade das pessoas, porque no fim das contas é isso, né? É auricamente o quão a pessoa é responsiva ao ensinamento, a luz que emana a partir do ensinamento. Então, se ele diz que há pessoas que estão prontas para isso, como nós, né? Estamos aqui estudando, tentando, não que consigamos compreendê-lo na sua plenitude, mas estamos interessados e nos esforçando. É nosso dharma ou dever que tornemos esse ensinamento público, né? Não como esses pessoas que ficam pregando em praça pública, mas criando oportunidades para que mais pessoas possam responder ao ensinamento, à luz que subjaz ao ensinamento. Então, esse é um ponto importante. Se o tibetano diz que uma parte da população está responsiva, então como é que nós vamos fazer esse conhecimento chegar até essas pessoas? Então, pode ser objetivamente, através de palestras, gravações, como que a gente está fazendo aqui, ou pode ser subjetivamente, né? Também como estamos fazendo aqui, construindo formas-pensamento que, em alguma medida, inspirarão pessoas que estão receptivas ou responsivas a esse ensinamento. Então, esse é um ponto super importante para a gente manter atento. Outro ponto super importante, né? O discípulo progride buscando a fonte que alimenta sua própria alma. Ele descobrirá que a fonte da sua força se encontra no ensinamento e no esforço de ensino grupal. Então, olha que interessante, né? Por isso que é tão importante a gente continuar estudando, porque o ensinamento é a exteriorização da luz. Quando a gente estuda, a gente está acessando a luz, direta e indiretamente, objetiva e subjetivamente. E, né, na força do grupo. Então, a gente está ancorado na força da alma grupal.
Então é aí que a gente consegue progredir. E qual que vai ser o consequente resultado desse progresso? O serviço, que completa a tríade. Então, nunca devemos nos esquecer, né? E aqui talvez o mais importante que ele diga agora: treinamos os homens para que vivam como almas e não como crianças, que devem ser cuidadas, vigiadas e protegidas. E lhes impostas ordens e regras. E aí é muito importante a gente se observar como é que a gente está, sem crítica, sem julgamento, mas com sinceridade. Qual que é a nossa postura? A gente se coloca espiritualmente como homens ou como crianças? A gente se coloca como alguém que precisa, né, ser vigiado, cuidado, protegido, seguir uma cartilha, ou a gente assume responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelo que a gente faz? Sem resposta, né? Mas é uma reflexão muito importante da gente fazer. Porque, como almas, os homens recebem a sua vida do oceano universal e não de uma cisterna particular. Então, ao mesmo tempo que cabe a cada um de nós a construção da Antacarana para acessar essa corrente oceânica, isso implica que a gente também tem que abdicar dessa cisterna, que talvez seja mais cômoda, que está mais clara, talvez mais aparentemente acessível para a gente. Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa abrir mão do que aparentemente é gostoso ser guiado, né? É gostoso ter alguém que fale para a gente o que a gente precisa fazer, né? Mas isso quem vai fazer é a nossa alma, né? Não vai ser uma entidade, não vai ser o guru, não vai ser uma canalização, vai ser a construção do próprio mesmo Antacarana, que vai fazer com que esse fluxo de luz, de amor e de vida vão chegando até nós. E aí, a partir do que chega, a gente elabora com a nossa mente e aí então tenta perceber quais são os próximos passos a seguir. Vamos ter certeza? Obviamente que não. Mas ainda assim, é a parte que a gente consegue vislumbrar do plano que a gente precisa pôr em prática. E aí, se manter sempre com essa construção viva, né? Com uma matéria de sétimo raio, como a gente viu em outros textos, uma matéria que é moldável, né? Percebendo os ajustes que vão sendo necessários, construindo juntos como grupo. Isso é a nossa responsabilidade. Se construirmos positivamente, alinhado com os interesses da alma e da alma grupal, muito bom para nós, né? Se não, tudo bem também, né? A gente só vai ter mais trabalho e um pouco mais de tempo, pensando aqui na terceira dimensão, para organizar e tornar esse conhecimento mais palatável, mais acessível à humanidade. Mas isso é muito importante. Carlinhos, Oi. essa emancipação espiritual que eu acho que está super bem descrita nessa parte desse texto, ela é assim essencial Essencial. para a gente. É um desenvolvimento de maturidade espiritual, né? E eu vejo assim um exercício que é bem, que exige bastante da gente, mas ao mesmo tempo é tão incrível a gente se emancipar, né? E a gente entender que está em nós tudo que a gente está buscando lá fora. É muito bonito isso. É muito bonito, é Muito muito libertador, importante. né? Muito libertador, muito. Mas tem que sair da zona de conforto, Sim. né? E eu acho que, às vezes, nem todo mundo está pronto também, né? Então, também está tudo certo, né? Isso, né, Betinha, é talvez o ponto. Tem muitas diferenças do caminho místico para o ocultista, mas talvez esse seja o ponto central que difere um caminho do outro, Isso, eu também acho que né? seja.
Aí ele continua, na luz da sua própria intuição e mente iluminada, desenvolvidas e levadas à utilidade pela meditação. Ou seja, não adianta, né? A gente vai se conectar com a luz, com o ensinamento, com a força grupal, mas é a meditação o método para desenvolver a intuição e iluminar a mente. Está aqui, né? Tentem extrair para si mesmo esse aspecto do ensinamento adequado, que pode ajudá-los interpretando à luz do seu próprio progresso e necessidade. Então, assim, o mestre não está esperando que a gente já tenha uma compreensão de um iniciado ou de um mestre da sabedoria, mas sim que a gente tenha a compreensão de um aspirante ou de um discípulo probacionário ou de um discípulo aceito, porque isso é o que vai sendo construído no caminho, mas precisa começar do ponto que a gente está. E ele quer, que a gente desenvolva mesmo essa autonomia, né? Bem, para nós, inspirador, né? Para a gente retomar as rédeas daí no nosso próprio desenvolvimento. Os dias de contato com a personalidade, da atenção da personalidade e mensagens pessoais, há muito que terminou, exceto no Vale da Ilusão, em que se encontra o plano astral. Estas são palavras duras, mas nenhum verdadeiro discípulo as interpretará mal. Por sua própria e profunda experiência e luta, ele sabe que é assim. O importante é o grupo de mestres, a hierarquia como um todo e sua interação com a humanidade. Espera só um pouquinho. Olha que importante, né? E pegando carona no que a Beth falou, né, parafraseando a Beth, é sair da zona de conforto. O exemplo que ele deu é incrível, né? Você está no seu cântaro, você tem que abrir mão desse cântaro para beber do oceano. E aqui é a mesma coisa. Ó, os dias de contato com a personalidade, da atenção da personalidade, vamos, meus filhinhos, fortaleçam. Acabou. Ó, exceto no Vale da Ilusão, em que se encontra o astral. Aí ele diz, essas palavras são duras. Ele está sendo duro, né? Mas nenhum verdadeiro discípulo as interpretará mal. Por quê? Por sua própria e profunda experiência e luta, ele sabe que é assim, né? O que é o importante? É o grupo de mestres, é a própria hierarquia e sua interação com a humanidade. Não sou eu, não é você, não é cada um de nós. É a interação desse grupo maior, desse grupo de almas com a humanidade. É isso que conta. Percebe que por trás de uma mensagem de benesses, de bênção, tem um quê separatista, que é isso que o tibetano chama a nossa atenção para o sutil. Tem um certo favoritismo, que talvez, nossa tendência, né? Por conta de sermos uma religião ocidental judaico-cristã. O judaísmo é muito separatista, né? É o povo escolhido de Deus, né? A gente carrega isso, né? E naturalmente a gente transfere esse olhar, não importa se é mais sutil ou menos. Se a gente não mudar a maneira como a gente enxerga, de novo, né? A gente vai correr o risco de continuar pisciano com formas aquarianas, mas na essência pisciana. Então aqui é muito importante a gente perceber por que o tibetano fala isso. O importante é o grupo e a sua interação com a comunidade. Ninguém recebe a atenção específica do mestre para dar um conforto. Isso as entidades do astral fazem. E não tá ruim, tipo, não é uma coisa, eu do astral. Não, se a gente estiver precisando de um colo do astral, de conversar com o preto velho, ou receber uma mensagem, tá tudo bem. Só que a gente não pode achar que isso é uma mensagem do mestre da sabedoria. Porque aí sim, a gente está na ilusão do Vale do Astral. Se a gente conscientemente está lá, agora eu estou precisando de um carinho, agora eu estou precisando de um colo, tá tudo bem. Eu vou ler uma mensagem aqui que vai me confortar, vou tomar um passe com o preto velho. Gente, tá tudo bem. A nossa vida é feita de altos e baixos,
A gente só não pode se enganar. A gente só não pode achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá tudo bem. Só que, por isso que para mim essas palavras do mestre nem considero tão duras. É mais no sentido da gente ter, não o que é certo, não, sem julgamento, não o que é certo ou errado, mas o que é uma coisa e o que é outra coisa. Isso a gente precisa estar com o olhar atento. Tá? Paulinho, Oi. eu vejo, assim, que a gente nunca aprendeu sobre isso, né? Nunca, nem na nossa infância, eu estou falando por mim, né? Mas eu imagino que eu represente aí talvez uma maioria. A gente sempre teve o nosso apoio espiritual nunca foi em nós mesmos, sempre externo. Então, eu nasci em casa cristã, católica, de rótulo, né? Pouquíssimo ia à igreja, mas tinha uma crença, né, católica. Aí eu fui para o espiritismo e sempre, e aquilo era muito natural, a gente buscar o apoio fora, a gente buscar soluções fora, né? Então, quando a gente dá esse estalo, que eu acho que naturalmente acontece no nosso caminho, da gente perceber que não pode ser assim, minha vida não pode ser ditada dessa forma, né? Eu acho que é incrível a gente fazer essa descoberta, mas não, a gente não tem isso no nosso dia a dia, né? Não, isso que nós estamos estudando aqui, a gente não vê lá fora, né? Não é comum. Então, é um senhor passo, né? E eu fico pensando assim, que todos nós aqui que estamos nesse grupo, de alguma forma, algo em nós clamava por mais, porque senão a gente continuaria naquela zona de conforto que estava que nos satisfazia, não é? Sim, Então, claro. é um passo tão incrível você se libertar, mas você não consegue convencer ninguém disso, né? Cada um tem seu tempo, não é? Aí, de novo, Beth, sem querer te cortar, mas aí, por isso que é importante a gente tornar o conhecimento acessível. Porque como que a gente vai saber quem é responsivo ou não a essa ideia? Paulinho, você estava falando e eu estava pensando assim, né? Em uns momentos atrás, você falou assim, que a gente tem que quantas pessoas existem por aí que já estão prontas para ouvir, né? Tudo que eu aprendo, em todas as épocas, não só agora, eu sempre distribuo, eu sempre compartilho, e às vezes com todas as minhas limitações, né? Mas aí, às vezes, eu fico pensando, hoje mesmo, estava dando aula hoje de manhã, e estava falando um monte de coisas que eu aprendo aqui, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, é dentro daquilo que eu consigo, mas talvez o que eu consigo esteja dentro daquilo que as pessoas que estão ali conseguem apreender também, Com né? certeza. Então, eu fico pensando, putz grila, que bárbaro, não é? A gente, mesmo com todas as nossas limitações de entendimento, mesmo com todas as nossas limitações de transmitir, eu fico pensando assim, quanta bobagem eu já não falei na minha vida com a melhor intenção e fez bem para alguém, de alguma forma, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que o conhecimento, primeiro, ele não ocupa espaço, né? E segundo, ele não pertence a ninguém. Então, Não. a gente tem mais que compartilhar mesmo, né? Sim. É muito bacana isso, É. sabe? Da gente ter essa possibilidade de espalhar, mesmo que o que a gente espalhe esteja só próximo daquilo que a gente está aprendendo, mas alguma coisa vai, né? Com Alguém está certeza. pronto já para receber isso, né? Com Isso certeza. que é incrível. E a gente só vai saber se a gente criar essa ponte. Às vezes a pessoa está ali, ó, pronta, mas não chega. Não chega, porque não tem quem faça chegar. Então, capengando do nosso jeito limitado, falta, né? Às vezes, profundidade, falta conhecimento, falta iluminação. Mas, às vezes, é o que precisa para chegar, em alguma medida que seja. E aí, E então, às vezes... dá Ai, um... desculpa. Ops! Não, imagina, eu ia falar só que... Porque é uma percepção
de novo, né? A gente tende a achar que o ensinamento é só uma palavra falada ou escrita. Mas quando a gente está pegando um ensinamento potente de um mestre da sabedoria, a Bíblia, o Bhagavad Gita, ou qualquer ensinamento sagrado, os livros do tibetano, eles são formas pensamento exteriorizadas de luz. Então, é pura luz. Então, quando a gente toca, a gente acessa em alguma medida, isso ressoa, não é a minha palavra ou a sua, essa energia que a gente está sendo canal para ela se expressar, que está auricamente tocando aquela pessoa e, ops, acendeu uma luz. E às vezes é só o que ela precisava, de alguém que, como a gente, com as nossas limitações, mas que serve como um canal para fazer essa luz tocar. E aí, então, pode ter uma mudança. Hoje, por exemplo, né, eu estava falando e eu estava pensando, e eu estava olhando para aquelas pessoas ali, eu estava pensando, puxa vida, sabe, se eu conseguisse me expressar de forma mais profunda, tem tanto mais que eu sei que poderia ser passado para essas pessoas, mas eu não consigo, né? E aí eu pensei, mas talvez, se eu conseguisse, elas não conseguissem captar, porque é tudo muito novo para elas, é mais novo para elas do que é para mim. Então, tá tudo certo. Então, é uma corrente, né? Certa. Não é? É muito bonito. É uma corrente. É muito gratificante. O interessante é o grupo de discípulos do mestre e sua relação com os discípulos probatórios no plano físico, que são vistos pelo grupo como existentes na formação de grupos em todo o mundo. Não importa onde residam, de vital importância é o ensinamento que se pode difundir e seu efeito sobre a mente coletiva dos pensadores da raça. O que nos parece de suprema importância para os instrutores é a interação entre o grupo subjetivo de trabalhadores mundiais e aqueles que, no plano da objetividade, amam a humanidade. Olha que legal. Não... Desculpa só te interromper de novo, né? Mas olha que bonito, né? É isso que a gente falava, de ser uma corrente, cada elo ligado ao seu. Então, é o mestre, o seu grupo. O que é esse grupo de discípulos que ele cita aqui? É o ashram, né? E aí, é o ashram com a gente aqui, ó, tentando estudar, tentando entender, né? Discípulos probacionários, aspirantes. E aí, então, a gente, como parte desse grupo mundial, que é o novo grupo, fazer chegar esse amor, essa qualidade de luz, tanto objetivamente, em palestras, conferências, cursos que a gente faça, mas também e principalmente subjetivamente na meditação, fazer esse amor, essa luz chegar nas pessoas de boa vontade, que são essas pessoas que amam a humanidade, que ele cita aqui. Não nos interessa satisfazer as aspirações individuais, cumprir os desejos do probatório, nem nutrir sua ambição espiritual. O momento atual é demasiado grave e a crise muito aguda. Acho que aqui não precisa nem comentar nada, né? Podemos seguir. É verdade que na atualidade existem grupos de aspirantes que recebem instrução determinada e discípulos que são submetidos a um treinamento específico, mas deve recordar-se apenas se afirmarem o contrário os fanáticos do mundo que, em tais casos, não se dá a ninguém treinamento no que concerne ao manejo da vida da personalidade, os problemas específicos de saúde, os econômicos e as preocupações familiares não são abordados ou considerados, nem tampouco se reconforta, nem se perde tempo em satisfazer ou tranquilizar a personalidade instável. Olha que interessante, né? Então, o que ele está falando aqui? Existem escolas de treinamento que dão treinamentos específicos discipulares, né? A gente tem a escola arcana, a gente pode pegar muito da maçonaria se perdeu, mas ela era uma escola de treinamento discipular, né, nos níveis mais avançados. A Rosa Cruz, a Teosofia.
também se perderam um pouco nesse quesito de treinamento para uma vida discipular. Mas ainda assim, no cerne dessas instituições, nunca se dá um treinamento para resolver as coisas da personalidade. E se dá um treinamento para acessar a alma, para solidificar o contato, fortalecer. Porque é aquele ser, aquele indivíduo que vai ter que lidar com as coisas da personalidade. O mestre vai ensinar coisas da alma. Como lidar com a sua própria personalidade é dever de cada um de nós. Né? De novo, a gente fala muito das leis, né? É a lei da economia. É o indivíduo saber como ele vai utilizar melhor os recursos que ele tem para, sim, não vai ignorar. Né? Não está na hora de viver em monastérios, em conventos, mosteiros, mas cabe a cada um organizar a sua vida de personalidade, estabilizar o karma, de modo que possa continuar o seu treinamento e desenvolvimento de alma. Dá-se treinamento aos aspirantes sobre a técnica do progresso espiritual. Sugere-se como para corrigir os fatores ocultos que produzem situações emocionais. Podem dar-se ensinamentos sobre a prática da meditação, a fim de conseguir certos resultados e oferecerem-se instruções sobre as leis que regem a união com a alma, mas não se intenta fazer o trabalho algum relacionado com a personalidade. Os discípulos manejam as suas próprias personalidades. Na pressão dos trabalhos mundiais, os mestres têm cada vez menos tempo para se dedicar aos seus discípulos aceitos. Como eles podem crer que o mestre tem tempo para dedicar-se àqueles que não estão no grau de discípulos aceitos? Acho que também não precisa, né? Porque aqui No entanto, no futuro, aumentará a formação de mais grupos que funcionam sobre uma nova base, e na atualidade estão se formando organismos grupais. São ainda experimentais e talvez prematuros e indesejáveis. Olha a gente aí. No ensinamento dado a estes novos grupos, nas sugestões feitas, o experimento diz respeito ao treinamento que se intentará fazer e na técnica transmitida. Não serão dados em forma pessoal nem privada a um membro individual do grupo, mas sim serão revelados abertamente e poderá ser lido, conhecido e considerado por cada membro do grupo. Isso aqui também, desculpa só, Cris, te interromper, mas isso também é super importante, né? Porque, de novo, senão a gente cai no risco de achar que a gente está fazendo um trabalho aquariano, né, com uma roupa aquariana, mas o cerne pisciano. Então, não é porque a pessoa... Ninguém vai receber o ensinamento, né? O ensinamento foi dado. Então, todo mundo está no livro, né? A gente está estudando junto, construindo essa forma de pensamento junto. Não o indivíduo se apropriar disso e aí, então, conduzir o grupo a partir da sua própria interpretação. Né? Claro que o grupo precisa de um focalizador, né? Se a gente for pensar, o grupo é aquariano, né? A forma de agir é aquariana. Qual que é o oposto polar de aquário? É leão, né? A gente tem o sistema circulatório é aquariano, o coração é leonino. Então, todo grupo precisa ter um focalizador, mas o focalizador tem que se, ao mesmo tempo, reconhecer, né, interdependente com o grupo. Tem que se reconhecer com o mesmo valor e importância de todos, não detendo o conhecimento ou manipulando ou, enfim, trazendo um colorido pessoal ao ensinamento que é de todos. Estes grupos são logicamente escassos e têm poucos membros. Tentam comprovar a possibilidade de exteriorizar oportunamente os grupos reunidos em torno de um mestre nos planos internos. O ashram. Tais grupos de discípulos aceitos nos planos internos são organismos sensíveis, e cada membro desses círculos reunidos em torno de um mestre é consciente do que diz respeito ao desenvolvimento espiritual dos condiscípulos,
que estão dentro do raio desse círculo em que ele se encontra. Estes pequenos intentos externos de duplicar as tentativas são ainda embrionários. Como ensaios e experimentos podem fracassar. Os membros desses diminutos grupos externos, cuja adesão e agrupamento são conhecidos apenas por aqueles que fazem parte deles, devem estar postos a receber instrução, a desenvolverem-se comunidades grupais e permitir que os demais membros do grupo conheçam seus fracassos e triunfos. Também devem guardar completo silêncio sobre a existência do grupo. Romper este silêncio significa sua eliminação do grupo. Os membros desses grupos são absorvidos na vida da entidade grupal. Recebem treinamento no grupo e o grupo é treinado em conjunto, sem colocar a ênfase no indivíduo, mas sim unicamente na interação e intercâmbio grupal, sua interação e progresso. Só são observados e dirigidos esses fatores na vida do indivíduo que podem impedir o progresso da vida da expressão e grupais. A tônica grupal, a cor grupal e o desenvolvimento grupal é o que tem importância no treinamento dos trabalhadores, e nunca se considera o indivíduo como tal, e sim sua relação com o grupo. O que deve ser feito é a disciplina a cumprir se baseiam no desejo de manter equilíbrio grupal e não no interesse pessoal posto sobre o indivíduo. Esse experimento se realiza com o fim de provar a atitude do homem. Será provado ao iniciar-se comunidade grupal. Se passa a prova e triunfa, o grupo irá enriquecer e progredir. Se fracassa, será eliminado e os outros irão ocupando seu lugar, até o momento em que o ente grupal se harmonize e se complete, e trabalhe em harmonia aqueles que são sinceros, honestos e impessoais, e mentalmente equilibrados, que são altruístas e amam a seus semelhantes. Desta forma, podem, como ente grupal, formar um ponto focal para transmitir força espiritual para um mundo necessitado e expectante. Legal. Aqui, queria só chamar atenção para algo que pode trazer um pouco de dúvida ou confusão, é que ele fala um pouco do silêncio, né? E aí, não é o silêncio, por exemplo, da existência. Por exemplo, as pessoas podem saber que a gente se reúne aqui de segunda-feira, podem saber que a gente se reúne de terça, não é isso, mas a gente deve guardar, não precisa, o que você estuda? Ok, não tem problema, falar, a gente estuda o livro Psicologia Esotérica, mas não é muito legal a gente contar exatamente o que estamos fazendo aqui, ou o que estamos estudando, porque isso pode mostrar não é a palavra, o verbo certo, pode trazer pontos de vulnerabilidade para o grupo, para o trabalho que está sendo construído. Tá? Então, por isso que ao longo dos tempos muitas sociedades eram secretas, então não é disso que a gente está tratando aqui. Então, qualquer pessoa pode chegar ao grupo, pode participar, mas é importante que a gente não fique comentando, né? É diferente se a gente, como a Beth falou, né, se adapta alguma informação, algum conhecimento num outro contexto que faz sentido, está perfeito. Mas uma simples conversa ou um contar detalhes para quem não está dentro do grupo, desculpa, deve ser evitado. Eu fico pensando até... Só um minutinho, deixa eu só concluir. Eu fico pensando até que, do ponto de vista energético, nem é muito bom a gente, por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp de liderança, tem muitas pessoas que não estão participando conosco. Do ponto de vista energético, nem é bom, porque a gente acaba colocando no grupo, né? Situações que acontecem, textos que estão relacionados ao que a gente está estudando, e percebe que não tem uma coesão, porque tem uma coesão num núcleo duro que é quem está participando. E óbvio, as pessoas que estão no grupo também têm alguma relação, um dia participaram, né? Mas ainda assim é um risco, que por enquanto eu estou assumindo.
né? Mas é algo que eu sempre penso, para não prejudicar o trabalho grupal. Porque às vezes você não quer que uma pessoa fique chateada, alguma coisa assim, mas também não pode pôr em risco o trabalho grupal. Então é nesse sentido que a gente precisa guardar um pouco do que faz para que isso não se dissipe. A gente não tem um treinamento ainda muito forte, muito consistente acerca do que a gente está construindo em termos de formas de pensamento, né? A nossa concentração não é tão alta ainda, a nossa clareza ainda não é tão grande, a nossa harmonização e equilíbrio emocional não é tão estável ainda. Então, a nossa construção ainda é frágil. Por isso que o tibetano pede para a gente guardar um pouco isso, porque ele sabe que a gente ainda é um pouco frágil. E aí, conforme você vai expondo esse instrumento, esse objeto frágil a outras pessoas, a tendência a isso é dissipar. E aí é complicado mesmo. Eu acho, Paulinho, que é uma coisa que eu tenho percebido em mim, que às vezes eu não me sinto muito confortável em falar sobre essas coisas com outras pessoas, né? Eu acho que é uma coisa já meio quase que instintiva que existe na gente, né? Sim. Mesmo com pessoas que às vezes eu acho que pode compreender. Interessante, né? Aí a gente faz igual você estava contando antes, né? A gente tenta adaptar, e aí então fazer isso chegar na pessoa, mas é diferente, né? Do que colocar assim como, estamos estudando isso, tal. Mas num curso é diferente, né, É diferente. Paulinho? Não, Porque claro. a gente faz uma meditação Claro. inicial, a gente faz uma meditação de encerramento e tem um propósito ali E tá num muito... contexto diferente, isso. Exatamente. É diferente É diferente. de uma conversa solta, né? O que eu estou falando é conversa solta, que eu não me sinto confortável em falar, né? E, às vezes, eu percebo que até dentro do curso, alguma coisa que eu acho que é um pouquinho mais, que eu até me sinto confortável em falar, mas que eu percebo, eu não sei, parece que me dá uma percepção assim de que não devo ir até ali, sabe? Engraçado também isso, né? Acho que é meio que um sentimento de preservação, que eu não sei explicar muito, mas que acontece. É bem isso. E a maçonaria também tem esse cuidado de não expor as coisas, né? Quando alguém participa, eles falam, né? A gente não pode comentar, e é por isso, ou porque as pessoas daquela época não tinham também condições de entender. O cerne, a ideia inicial é isso que a gente está vendo aqui, né? Mas claro que o contexto que eles viviam, imagina, né? A maçonaria se tornou um pouco mais popular, ela é uma instituição muito mais antiga, mas ela se tornou mais popular em plena Idade Média, né? Imagina lá as pessoas, né? Sendo queimadas, as bruxas, coitadas, imagina, né? Eles não podia sair nada do script, que as pessoas eram mortas, né? Então foi também um jeito de preservar. Aí que é o problema todo, né, Tati? Cai na forma. Então é preservar o ensinamento porque o ensinamento é secreto. Não, né? É por causa disso, para esse cuidado com a forma pensamento, com esse respeito, né? Com essa preservação, como a Betinha bem colocou. Mas aí, de novo, né? Cai na materialidade e fica preso, fica atrelado à forma. Então, o ensinamento é secreto, né? É a forma de compreender, né? Para poucos, né? Porque o secreto traz uma conotação de poucos, né? Então exclui também, né? É separatista. Aumenta o ódio, aumenta a perseguição. Porque quem gosta de se sentir excluído, não é? Por que só esse grupo vai ser salvo? Isso é o ódio que os judeus despertam, né? Por que só esse grupo tem acesso? Por que eles são privilegiados e a gente não? Isso é o cerne da violência nas grandes cidades. A má distribuição de renda tá pautada nisso, né? Por que o outro tem acesso e eu não posso ter?
E isso gera violência, não tem jeito, né? Comentários, dúvidas, impressões? Vou fechar aqui. Contribuições? E aí você participando de um grupo dá aquela sensação de pertencimento, né? Que o humano não nasceu, né, para ficar separado. E hoje eu escuto tanta gente não se pertencendo a lugar nenhum, sente com aquela sensação de, eu não estou conectado a nada, não pertenço a nada, e de repente encontra uma turma e começa a falar iguais, aí se sente bem de novo. É isso que você falou, né? É essencial ao humano se agregar, né? E o que que acontece? O agregar muitas vezes se torna um segregar. É isso que é o fio ali, né? É agregar sem segregar, né? Então você reconhece, por exemplo, a gente está reconhecendo aqui a importância da confiabilidade, né? A importância da preservação, mas isso não significa que outras pessoas não possam ser incluídas, né? É uma linha muito tênue que eu acredito que foi alguns tropeços que essas escolas cometeram. É claro que, falando mais abertamente da maçonaria, da Rosa Cruz, né, era também necessário para a época que fosse assim, né? Mas hoje não é mais, né? Então, me parece que ainda é um ponto tênue, uma linha tênue, perdão, que ainda tem um pouco de confusão. E que é uma armadilha, né? A gente viu isso também na teosofia acontecendo, né? Na eubiose, né? E como a gente vê em algumas igrejas. Então, é um ponto que é sempre da nossa atenção, né? Agregar sem segregar, né? Agregar sem segregar é ser grupo sem ser panelinha, né, Paulinho? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, como é que estão? O que está reverberando? Tá só a gente que está falando aqui, ó. Vamos lá, pessoal, vamos participar aí. Ai, desculpa, acho que eu monopolizei hoje, né? Nossa, Imagina, mas que foi o assunto ótimo. foi muito bom, Foi muito ótimo a bom. sua participação. Eu acho esse estudo de segunda-feira muito profundo. E esses nossos últimos encontros, eles têm sido muito claros, né? Muito objetivos. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguma contribuição, dúvida? Eu Vou nunca parar. tinha ouvido falar em eubiose, até faz o quê? Umas 3, 4 semanas atrás. Agora você fala de novo. Eita! É claro que eu fui ver o que significava isso, né? Não, faz um pouquinho mais de um mês. Agora você falou de novo. Eu falei, gente, o Paulinho conhece o que é eubiose. Eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Mas era um grupo de estudo também, é uma filosofia, talvez, né? Eu sei bastante até, porque o fundador lá da casinha foi um dos fundadores da loja de Campinas, da Eubiose. Então, ele incorporou muitos dos rituais e ensinamentos dessa escola lá na casinha. E como eu nasci lá, né? Então, Nossa! eu também sou curioso, então acabei conhecendo até que bastante deles. Mas é uma escola de pensamento que surgiu mais ou menos na mesma época dos ensinamentos do tibetano. Ela começou como Sociedade Brasileira de Teosofia, por conta do casal, o professor Henrique José de Souza e a sua esposa Helena, terem passado um tempo na Índia, né, conhecido mais de perto a Sociedade Adyar, da Teosofia,
e aí voltaram para o Brasil com esse intuito de abrir uma loja, né, da teosofia aqui no Brasil, como tinha em Adyar, como tinha em Nova York, como tinha em Londres, mas aí depois eles começaram a mesclar outros ensinamentos com os ensinamentos teosóficos. A meu ver, né, é claro que isso é natural, né, porque esse movimento, a própria Blavatsky dizia, né, que ia ter uma nova fase de ensinamentos esotéricos, e isso aconteceu mesmo, uma onda, isso acontece, um estímulo da hierarquia, né? Então, teve o movimento do trabalho do tibetano com Alice Bailey, e aí houve outros grupos, teve a própria Agni Yoga com a Helena Horish, o Nicholas Horish, teve a própria Obiose aqui no Brasil, teve o próprio movimento da gnose, né, do Samael, que surgiu no México, na Colômbia, eu acho, e depois foi para o México. E aí todos eles trouxeram novas informações, né, à teosofia, porque era para ser assim. Só que aí dessa nova onda, o que me parece mais coerente é o trabalho do tibetano com a Bailey, né? Por isso que a gente acaba estudando mais. Mas a gnose, a meu ver, tem coisas interessantes, mas para mim tem algumas distorções. Então, acho que eu tenho um pouco assim de ressalva até a página 2, eu acho legal. Depois eu acho que tem umas coisas que são um pouco mais humanas. O que é natural também, né, gente? Também foi um pioneiro, também foi uma pessoa super interessante, né? E também é só a minha opinião, né? Que pode estar equivocado. Não, a minha também. Depois que eu estudei 1 ano quase. Aí eu já comecei a perceber bem isso que você falou. Acho que era essa palavra. Tem coisa bem humana ali para. É natural. Tudo bem. É natural.